Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é a cassação da CNH. Gente, imagina só a pior consequência possível para quem está atrás do volante aqui no Brasil. A gente não está falando de uma multa pesada ou de ficar uns meses na geladeira sem dirigir, não. A parada aqui é perder de forma total e absoluta o direito de conduzir um veículo. Literalmente voltar à estaca zero. É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar na análise de hoje. E olha, essa é, sem sombra de dúvidas, a punição mais dura que existe na nossa legislação de trânsito. Entender tintim por tintim como ela funciona pode ser a grande diferença entre manter a nossa liberdade de ir e vir ou ter que recomeçar absolutamente tudo lá do comecinho. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, vamos ver o que de fato causa cassação. Segundo, a questão de dirigir suspenso e com as categorias erradas. Terceiro, a combinação perigosa de álcool e direção. Quarto, as condenações e os sinistros graves. E para fechar, a gente descobre como recuperar a habilitação. Então, vamos direto para a nossa seção 1, o que causa a cassação, que é a consequência final lá no artigo 263. Sabe, é muito importante a gente separar dois conceitos que o pessoal confunde bastante. A suspensão é temporária, certo? O condutor fica aquele tempinho de castigo, faz a reciclagem e depois pega a carteira de volta. Mas a cassação é o cancelamento total do documento. Acabou. Retira o direito definitivo de dirigir. É basicamente como se a pessoa nunca tivesse tirado a CNH na vida. O negócio é pesado. A lei estrutura os motivos para essa penalidade extrema em 3 pilares básicos, tá? O primeiro é tipo uma quebra direta de confiança. O Estado fala que não pode dirigir porque a CNH está suspensa, aí a pessoa vai lá e dirige mesmo assim. O segundo pilar é a famosa reincidência, que é cometer o mesmo erro grave num curto período de tempo. E o terceiro pilar já envolve o sistema de justiça criminal. Passando para a nossa seção 2. Dirigir suspenso e categorias erradas. Vamos dar uma boa olhada nos artigos 162, 163 e 164. Olha só como a lei é abrangente e não deixa escapar nada. Se alguém resolve pilotar uma moto, mas só tem carteira de carro, isso é infração gravíssima com a multa multiplicada por 2. Mas presta muita atenção num detalhe. A lei não pune só o motorista, não. Se o dono do veículo entregar a chave ou só de permitir que essa pessoa não habilitada para aquela categoria assuma o volante, as penalidades caem matando e são rigorosamente as mesmas. A multa é dobrada e a infração é gravíssima também para quem entrega ou permite. E a dor de cabeça administrativa é que o veículo fica lá, retido no local, até aparecer alguém habilitado de verdade para levar. Agora, a nossa seção 3, álcool e direção perigosa. Vamos entender os severos multiplicadores dos artigos 165, 173, 174 e 175. Gente, foca em como o Código de Trânsito agrupa essas 4 infrações aqui. Seja dirigir sob o efeito de álcool, disputar aquele famoso racha na rua, promover eventos automobilísticos na via sem autorização ou até ficar fazendo manobra perigosa, tipo cavalo de pau ou cantando pneu. Todas essas atitudes compartilham exatamente o mesmo castigo imediato. É infração gravíssima, com um multiplicador brutal de 10 vezes o valor da multa. Sem falar, claro, na suspensão automática do direito de dirigir e na apreensão do veículo. Mas o pulo do gato mesmo está nesse prazo de 12 meses. Lembra daquelas infrações que a gente acabou de ver? Tanto aquela da categoria errada, quanto essas de direção perigosa e do álcool. Pois é, se rolar a reincidência, ou seja, se a pessoa cometer essas infrações pela segunda vez dentro dessa janela crítica de 12 meses, as multas, que já eram super pesadas ou multiplicadas por 10, simplesmente dobram de valor. É mole? E o pior nem é o rombo no bolso, é que exatamente essa reincidência em 12 meses dispara a cassação imediata da CNH. Fim da linha para o documento. Não tem choro. Chegando na nossa seção 4, condenações e sinistros graves. A gente vai ver as ações judiciais e as irregularidades administrativas. Funciona mais ou menos assim. Se houver uma condenação na justiça por um delito de trânsito, a pessoa é obrigada a passar por novos exames do CONTRAN, só para provar que tem condições reais de voltar a dirigir. E tem mais. Se acontecer um acidente grave, um sinistro sério mesmo, o órgão estadual de trânsito tem todo o poder de recolher o documento ali na hora. A pessoa simplesmente não volta para o volante até ser submetida e aprovada nesses exames todos de novo. Claro, a lei sempre garante o direito de ampla defesa, mas a retenção imediata está valendo. E repara só nesse detalhe importantíssimo que está lá no parágrafo 1º do artigo 263.
Se ficar comprovado por meio de um processo administrativo que a carteira foi emitida com algum tipo de fraude, irregularidade ou corrupção, a autoridade que emitiu o documento vai simplesmente cancelar tudo, sem dó. A cassação, nesse cenário, entra para limpar a sujeira desde a origem. A carteira perde a validade na mesma hora. E, finalmente, a nossa seção 5, como recuperar a habilitação. Vamos entender qual é o longo caminho legal para conseguir essa reabilitação. Gente, esse ponto ilustra perfeitamente o peso real de ter a CNH cassada. Diferente daquela suspensão de 2 ou 3 meses, quando a CNH é cassada, a pessoa simplesmente não pode fazer absolutamente nada pelos próximos 2 anos. São 24 meses como pedestre ou no banco do carona, sem negociação. E olha só, é apenas depois de passar esse prazo exato de 2 anos que a pessoa ganha o direito não de dirigir, viu? Mas o direito de começar a pedir a reabilitação. Mas e aí, como é esse processo na prática? Bom, o primeiro passo é ter a paciência que a lei impõe, esperar os 2 anos completos. O segundo passo é formalizar o pedido lá no órgão de trânsito. E aí o terceiro passo é o que realmente prova que a cassação é um reset total na sua vida de motorista. A pessoa vai precisar se submeter a absolutamente todos os exames necessários de novo. Exame psicotécnico, exame médico, prova teórica e as provas práticas. Literalmente como se estivesse tirando a primeira habilitação de novo. É uma jornada bem cara, longa e, convenhamos, desenhada justamente para garantir que aquela infração nunca mais se repita. No fim das contas, o respeito à vida e às leis é a única via segura, né? Porque, vamos combinar, será que assumir um risco irresponsável no trânsito vale o preço de perder 2 anos inteiros da sua independência? Pensem bem nisso. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com. Muito obrigado por acompanharem a gente e até a próxima.